Oi, gente, aqui é o Aleph. Vamos iniciando o nosso 10º vídeo, cara. Eu acho que essa história tá ficando longa, não imaginava que ia ficar tão longa assim. Mas aqui nós ensinamos, ou melhor, eu ensino como eu fiz o meu trabalho de monografia em R, tá? E o meu tema de monografia foi analisando os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e de entrega sobre as condições dos condutores, as condições de trabalho, tá certo? E aqui na última aula a gente adicionou o PIB per capita, que vai ser entrado como uma variável de controle, e outra variável também que nos servirá para aumentar o grau de ajuste dos nossos modelos inferenciais será a taxa de acidentes, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu apagar esses espaços, e vamos colocar aqui, agregando taxa de acidentes por 100 mil habitantes. Obviamente, esse dado não tem na PNAD contínua, porque a PNAD contínua ele é mais voltado para o mercado de trabalho, são variáveis de mercado de trabalho, mas também tem de educação, obviamente. E também tem algumas variações, como a PNAD Convide, que foi realizada em 2022, que eles trouxeram algumas perguntas. Foi uma edição especial da pesquisa, digamos assim. Aqui a gente já pode colocar no nosso terceiro nível, né? Vamos ver. É exatamente isso. E eu vou ensinar para vocês como identificar como baixar esses dados diretamente na fonte. Então já abri aqui a janela do Google. Esse dado eu peguei no IPEA Data e vocês podem baixar esses dados seguindo exatamente esses caminhos. Meu computador lento, como sempre. Aqui a gente pode clicar em regional e aqui podemos já digitar acidentes, pesquisar que ele já vai diretamente aos dados. Esse aqui foi o que eu utilizei, né? Tem discriminado por sexo, tem outras variáveis. IPEA Data tem muita coisa aqui, gente. Dá para trabalhar legal com os dados daqui. E eles trazem eles trazem os dados de diversas fontes. Mas vamos ao que interessa, vamos seguindo. A gente quer a nível municípios. Olha, aqui tem capitais. Eu acho que a primeira vez que eu fiz isso, eu escolhi todos os municípios, aí eu tive que filtrar as capitais. Vamos ver se dessa vez vai vir só as capitais mesmo. De 2012 a 2017, cartograma não exibir. E acho que já podemos fazer o download. Vamos fazer em qual formato? CSV poderia ser também, mas vamos exportar em XLSX, que é o nosso Excel. Vamos abrir aqui e dar uma olhada nesse arquivo. Tá? Vou dar uma pausa para não tomar muito tempo. E aqui já carregou. Podemos já dar uma visualizada como que tá os dados. Tem sigla, o código IBGE do município e o município de 2012 a 2017. Aqui nós já temos o nosso primeiro problema, né? Que aqui está em dados longo, enquanto lá na nossa base de dados ele está em dados largos. Então a gente tem uma coluna para ano. Aí vem 2012, 2013, 2014. E aqui nós temos em coluna, então a gente vai ter que fazer essa transformação. E tem um outro problema também, mas eu vou explicar já já. Ok, agora eu já salvei o meu arquivo numa pasta minha, né, do meu projeto de monografia, na pasta de dados. Copiei o caminho, renomeei o arquivo, coloquei como acidentes e agora nós iremos abrir esse arquivo. Nós iremos chamar de PIB. Não, PIB não. Eu já tô em PIB, vamos chamar de acidentes. Vamos utilizar aqui o
read Excel, na verdade, acho que a pronúncia seria essa, né? E aqui eu vou colar o caminho. Eu já inverti as barras, tá, gente? Então, se a sua barra estiver ao contrário, você pode inverter. E aí vamos abrir para ver como que tá. Tem o mesmo número de observações. Não. Eu abri o arquivo errado, na verdade, né? Então, abri o arquivo errado, mas já tem aqui colado já rapidinho pra gente colar. Então aqui, ó, excedentes, vamos executar novamente. Ele vai subscrever o anterior. O Brasil tem 5.597 municípios. Eu achava que era menos. Eu achava que era 5.500. Enfim. E aqui nós temos os nossos dados. A primeira coisa que iremos fazer é transformar isso aqui, essas colunas aqui, em uma única coluna chamada ano, tá? Inclusive, podemos já fazer isso aqui para ele já trazer os dados. Vamos dar um pipe. Para quem não sabe, esse pipe, para dar esse pipe é Ctrl Shift M. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas caso você tenha chegado nesse vídeo, fica aí a informação. Na verdade, agora eu quero transformar em pivô longer, né? Em dados longo. E aqui eu vou selecionar as colunas. Todas as colunas ela tem uma numeração. Então vamos pegar essa numeração aqui, coluna 4, a coluna 14. Então a gente pode dar um 4 até 14, porque aí ele consegue selecionar todas. O nome da nossa nova coluna chamará ano e os valores porque serão duas colunas, né, gente? Essa aqui vai virar essa 2012 a 2022 vai virar coluna, mas tem um problema aqui. Tem um problema. O problema aqui é que eu abri o arquivo anterior, que eu tinha baixado todas as capitais. Mas como eu descobri com vocês como baixar apenas a nível de capital, a gente vai utilizar apenas a nível de capital. Eu já atualizei o arquivo lá e a gente pode abrir novamente, que ele vai abrir agora só com as capitais. Opa, não selecionei tudo. Tem algum erro aqui? Qual que é? Não, agora deu certo. Era só executar novamente. E aqui já tem só as capitais. Mas a lógica permanece. Eu vou transformar isso aqui em colunas. Então, chamará anos. E esses valores eles precisam ser armazenados em uma nova coluna, no qual nós iremos chamar de taxa de acidentes. E não vai ser a 4 a 14, né? Será da 4 a 9. Então, vamos ajustar aqui. 4 a 9, nova coluna chamará ano e a coluna que armazenará o valor chamará taxa acidentes. Aqui a gente já pode dar um enter que ele já deve transformar.
Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que é porque tem valores missing. Deixa eu ver aqui, já volto. Gente, quando dá esses erros, é bom dar uma olhada no chat GPT para ver o que ele diz. Mas aqui ele fala que pode ser um erro que acontece por conta da desatualização, mas não é verdade. Eu nem ia mostrar isso aqui para vocês, mas acabei abrindo sem querer. E agora que já abriu, eu vou explicar. Ele está falando que pode ser por uma questão de desatualização. No entanto, não é desatualização, é porque eu esqueci de colocar o valor S aqui. Então, esse é um exemplo claro de como a inteligência artificial às vezes pode nos atrapalhar, pode, mais do que nos ajudar, pode nos atrapalhar, né? Mas podemos voltar aqui e apenas colocar um S. Não precisa baixar novamente e atualizar os pacotes. A gente só precisava colocar um S. E aqui a gente já tem a nossa coluna de ano e de acidentes. A próxima coisa que nós iremos fazer é juntar o nosso data frame, que é o resultado total. Só que aqui observamos que a capital está com a UF entre parênteses. E eu quero permanecer dessa forma. Acho que é melhor. Então a gente tem que fazer uma alteração nessa daqui. A gente precisa colocar a UF entre parênteses e para isso a gente consegue fazer esse tratamento, tá? Acho que iremos fazer diretamente aqui. Acho que não tem problema. A gente vai colocar mutate. Deixa eu ver quais são os nomes das variáveis que tá aqui. Vamos colocar na antiga variável mesmo, município. Município tá com acento. Coloquei também. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar. Vou utilizar esse peixe zero. Eu vou juntar o município e depois eu quero que ele coloque sigla no nome, né? Então, aqui primeiro será município, vírgula. Eu vou querer que ele, depois do município, eu quero que ele dê um espaço e abra o parênteses. Depois de fazer isso, eu quero que ele coloque a sigla. E depois de ele colocar a sigla, eu quero que ele feche parênteses. Isso aqui já deve resolver essa questão para a gente poder juntar. E agora parece que está exatamente igual aos nossos dados. E a gente já pode juntar esses dois data frames. Como essa é a nossa última variável, então a gente já pode chamar aqui de resultado completo. Pegar o resultado anterior, resultado total 2, vamos dar um pipe e vamos juntar o data frame de acidentes. Opa, acidentes, que será por capital. Tem uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu não quero esse código, tá? Esse código é desnecessário. Se eu for fazer o left join com esse código, ele vai juntar minha base e eu não quero isso. Então, vou dar um select e vou retirá-lo. Assim que está escrito.
Deixa eu ver. É exatamente assim. Vamos dar um Enter. Pronto, perfeito. Agora a gente pode seguir. Então será capital. Na verdade está capital nos dois, vamos ver? Não, está município. E aqui está escrito capital. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer a equivalência. Nós iremos colocar aqui capital igual a município. Aí é sempre olhar essa ordem. Primeiro a gente coloca a variável desse data frame e depois desse data frame, né? Esse capital está escrito aqui e município está escrito aqui. A outra é ano. Ano a gente não precisa estabelecer aqui sinal de igual porque ambos está com sinal de igual. Quer dizer, ambos está escrito ano da mesma forma. E aqui a gente já pode dar um Ctrl Enter. E aqui novamente deu um problema quanto ao tipo da variável, a formatação. A gente pode olhar aqui, ano ele está em formato character e no nosso ele está em formato numérico. E é para estar numérico, é a forma correta. Então a gente pode vou aproveitar esse mutate aqui, só vou dar um vírgula e vou colocar ano igual a as numeric ano. Isso aqui já deve resolver o meu problema. Já vamos dar um Ctrl Enter. Quando você dá Ctrl Enter aqui, aqui ou aqui em qualquer lugar, ele vai executar todo esse bloco de código. Ele não executa tudo, ele só executa essa parte, esse encadeamento de códigos, né? Agora, por exemplo, se eu fosse selecionar aqui e fosse dar o Ctrl Enter, ele funcionaria, mas ele não selecionaria, ele não executaria esse select. Então, é só dar um Ctrl Enter em qualquer lugar que funciona. Não é aqui que eu quero ver. Se mudou, eu quero ver aqui. Tá numeric. Tem formato numeric. E aqui a gente já pode dar um Ctrl Enter que ele já deve juntar, tá? Resultado completo. Perfeito. Perfeito. Tá tudo bonitinho. Número de contribuintes, percentual de contribuição, horas de trabalho, taxa de desemprego, total população. Não era para ter vindo essa variável, mas não tem problema. A gente utilizou essa variável aqui para poder calcular o percentual superior. Para poder calcular o percentual superior. Então, eu calculei as pessoas com mais de 18 até 65 anos, se eu não me engano, e calculei quantas dessas têm ensino superior. E dividi essa por essa, para poder chegar ao percentual da população com ensino superior. Aqui o PIB per capita. A sigla também não era necessária trazer, inclusive eu já vou fazer esse ajuste agora, né? E ela veio daqui, essa sigla. Então vamos, a gente utiliza ela aqui, mas em seguida a gente já pode retirá-la. É isso, gente. A gente vai executando, a gente vai identificando os erros, a gente vai ajustando. Dificilmente a gente consegue executar tudo bonitinho, tudo perfeito já de primeira. Então, ocasionalmente a gente tem que estar voltando e fazendo esses ajustes. O código ele sempre pode ser melhorado no sentido de ser compactado, né, de se tornar menos extenso e tal. Aqui já está sem a sigla, então a gente pode juntar novamente. Ok. Não,
não é esse resultado total, é o resultado completo, né? É, tudo certo, gente. Já temos a nossa base de dados e agora a gente pode partir na próxima aula já para análise descritiva. Vamos dar uma olhada como se comportam essas suas variáveis de contribuição de previdência e horas de trabalho ao longo desse período analisado, tá? Ao longo dos 24 períodos entre 2012 e 2017, trimestralmente. E a gente se encontra aí na próxima aula. Obrigado, gente, e até mais.